Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos de calorimetria, logicamente com a melhor disciplina do mundo, que é a física, né? Vocês sabem disso. Bom, seguinte gente, então a gente vai continuar aí estudando troca de calor em sistema isolado, tá? Lembra que então eu comentei no vídeo passado, na aula passada, comentei, né, como calcular a troca de calor no sistema fechado, falei do calorímetro, só que eu falei, pessoal, só que é o seguinte, calorímetro ideal, a partir de agora, ó, vou até destacar, hein, iremos trabalhar com o calorímetro real. Gente, assim, é o mais próximo do real, tá? Portanto, agora o calorímetro, ele participa da troca de calor. Gente, vocês vão perceber que o modo de calcular é bem parecido com o aula anterior, tá? O conceito é o mesmo, a única diferença é que agora o calorímetro, a gente vai chamar ele de real, ou seja, ele vai também participar da troca de calor. Mas, lembrando que não troca calor com o meio ambiente, ou com o meio externo, beleza? Gente, a única coisa que vai mudar agora é que o calorímetro participa da troca de calor. É o que acontece mais ou menos no dia a dia, tá? Não existe um aparelho, um equipamento, um aparato que seja ideal, beleza? Então, gente, ó, eu vou fazer um exemplo aqui, depois eu vou fazer um outro com enunciado, só para vocês notarem a diferença, tá? Então, gente, ó, fiz aqui um calorímetro, porém, esse calorímetro aqui, ó, até destaquei, tá? Ele é real. Percebam que aqui ele me deu uma informação. Ele falou que a capacidade térmica desse calorímetro é 20 calorias graus Celsius. Gente, então é exatamente essa informação que vai ser dada, tá? Quando o calorímetro for real, no enunciado, ele vai falar para mim o valor da capacidade térmica. Lembra do Cezão? Que a gente viu aulas passadas aí? Bom, então continuando. Ele me deu um calorímetro real, cuja a capacidade térmica dele é 20 calorias por grau Celsius, tá? E a temperatura inicial dele aí é 20, beleza? Aí ele me deu aqui a água, tá? 300 gramas de água, temperatura inicial da água 20, o Czinho da água, né, que é o calor específico, lembrem, diferença, calor específico, capacidade térmica. Então o calor específico é 1. Ele me deu o ferro, temperatura inicial do ferro e o calor específico do ferro. Gente, ó, o ferro tem maior temperatura em relação à água e o calorímetro. Então o ferro ele vai fornecer, ó, ele vai fornecer calor tanto para a água quanto para o calorímetro, tá? Ele quer aqui, ó, que nós calculemos, tá? O que a gente calcule a temperatura do equilíbrio térmico. Lembra que na aula passada eu comentei, gente, quando ele pede para calcular a temperatura do equilíbrio térmico, será a temperatura final de... Vou escrever ambos, tá? De todo mundo aí. Beleza? Então é exatamente isso que a gente vai calcular. Gente, eu vou virar a folha para ficar um espaço maior aí, para a gente resolver. Beleza? Bom, nós sabemos que quando a gente trabalha... Melhor, eu vou anotar as informações aqui, ó. Só para ficar mais fácil, tá? Então, vamos lá. Então, a água... Ó, vamos lá. A água... Massa da água... Vamos confirmar, gente. 300, certo? Gramas. O calor específico da água... 1 caloria grama grau Celsius. E a temperatura inicial da água era 20. Fechou? Vou anotar lá, 20. Bom, vou anotar as informações referentes ao ferro, tá? Bom, a massa de ferro é 100. Beleza? Então vamos lá. Massa de ferro é 100. O calor específico 0,2 calorias grama grau Celsius. E a temperatura inicial do ferro é 100 graus Celsius. Só que nesse caso, como eu disse, o calorímetro ele é ideal.
melhor, real, tá? Então o calorímetro é real, portanto ele vai participar da troca de calor. Ele forneceu para mim a capacidade térmica, tá? O Czão, que é 20, e a temperatura inicial 20, beleza? Então vamos lá. Ó, então o Czão, 20 calorias por Celsius, e a temperatura inicial 20 graus Celsius, tá, gente? Bom, então de novo, hein? Qual é a diferença disso que a gente tá vendo porque a gente viu no vídeo passado? A única diferença agora é que o calorímetro é real. Ele vai participar da troca de calor, tá? Ah, e como eu calculo isso, professor? Gente, é a mesma coisa. É a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido. Tudo isso tem que ser igual a zero. Professor, mas aí só tem duas variáveis e eu tenho 3 elementos aí entre aspas. Gente, vamos lá. Seguinte. Ó, percebam que o ferro tem uma maior temperatura inicial, tá? Então ele é que vai ceder calor para quem? Tanto para a água, tanto para o calorímetro. Então, a quantidade de calor recebido, a gente vai, quando a gente for discriminar aqui, abrir a formulinha, eu vou colocar da água e do calorímetro. Beleza? Então vamos lá. Gente, ó, então vou escrever aqui, ó. Bom, quantidade de calor cedido. Então quem vai ceder calor é o ferro. Então vamos lá. Então lembra que quantidade de calor aqui é macete, hein? Vou fazer até um rascunho aqui, ó. Que macete. Beleza? Então vamos lá. Vou deixar até anotadinho que a gente vai voltar a discutir sobre isso daqui, ó. Então, ó, então vai ficar a massa do ferro, beleza? Vou colocar F para representar o ferro, vezes o Czinho do ferro, vezes a variação de temperatura do ferro. Mas quem que vai receber calor agora? A água e o calorímetro, tá? Então vamos lá. Massa de água, vou representar com Hzinho, tá? Vezes o Czinho da água, vezes a variação de temperatura da água. Mais, gente, ó, quem que está recebendo o calor? A água e o calorímetro. Vou ter que fazer de novo agora o calorímetro? Sim, vamos ter que fazer de novo com o calorímetro. Vamos lá. Massa do calorímetro mais o Czinho do calorímetro, vezes o Czinho do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Tudo isso tem que ser igual a zero. Gente, vamos lá. Eu sei que tem algumas coisas que não tá batendo aí, mas eu vou comentar. Gente, vamos começar a substituir os valores? Ou melhor, ainda não. Vou fazer o seguinte. Ah, professor, aqui você colocou na somatória aí a massa do calorímetro vezes o calor específico do calorímetro. E essas informações não foram dadas. Ele me deu aí, ó, o valor da capacidade térmica. Nossa, gente, aí deu ruim, hein? O que nós faremos aí para resolver isso? Bom, faremos o seguinte. Gente, lembra na aula de capacidade térmica? Eu comecei a falar de capacidade térmica exatamente dessa equação. Lembra que eu falei que se a gente multiplicar a massa vezes o Czinho, isso daqui é nada mais, nada menos que capacidade térmica, tá? Capacidade térmica. Ah, tá. Então já entendi que eu vou fazer. Gente, ó, na somatória aqui na parte do calorímetro, a gente vai substituir a massa do calorímetro vezes o Czinho do calorímetro por capacidade térmica. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar a substituir os valores aqui, ó. A hora que a gente chegar aqui, eu explico melhor, tá? Então a massa do ferro aqui, ó, 100. Então vamos lá. 100 vezes
o calor específico do ferro, 0,2, vezes a variação de temperatura. Gente, lembrando de novo, hein? Temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então vamos lá. Vai ficar temperatura final, não faça a mínima ideia, porque é exatamente isso que eu quero calcular, beleza? Que é a temperatura do equilíbrio, menos a temperatura inicial, que é 20. Vamos lá, agora da água. Mais a massa de água. Gente, pera aí, piscaca, 20 não, hein? Ó, a temperatura inicial do ferro é 100, tá? 100. Beleza? Perdão aí. Agora da água, ó. A massa de água, 300, vezes o Czinho da água é 1, vezes a variação de temperatura da água. Então vamos lá. Temperatura final, não faça a mínima ideia, é isso que eu quero calcular. Menos a temperatura final da água, agora sim é 20. Beleza? Mais a massa do calorímetro, não temos. Czinho do calorímetro, não temos. Porém, nós temos a capacidade térmica, tá? Então, eu posso substituir massa vezes Czinho, ó, posso substituir por capacidade térmica. Professor, então quer dizer que eu posso, no lugar dessa multiplicação, substituir pelo Czão? Com toda certeza, tá? Podemos. De novo, por quê? Massa vezes calor específico é exatamente a capacidade térmica, tá? Então, qual que é o valor da capacidade térmica do calorímetro? 20, tá aqui o enunciado, beleza? Vezes a variação de temperatura. Temperatura final, não faço a mínima ideia. Temperatura inicial do calorímetro é 20. Tudo isso tem que ser igual a 0. Bom, aí é aquela belezinha, né? Vamos lá, matemática. Gente, 100 vezes 0,2 dá 20, tá? Vezes T menos 100. Belezinha? Mais 300 vezes 1, 300 vezes T menos 20. Beleza? Mais, gente, aqui, tá? Eu só vou copiar pra gente fazer a distributiva depois, tá? T menos 20 igual a 0. Gente, fazendo a distributiva, ó. Ó, ou o tal do chuveirinho aí. 20 vezes T, 20T. Menos 20 vezes 100, então, ó, fica 2.000. Mais 300 vezes T, 300 vezes menos 20. Vamos lá, 300 vezes T dá 300T, menos 300 vezes 20, ó, 6.000. Mais, chuveirinho de novo, 20 vezes T, 20T, menos 20 vezes 20, 400, tudo isso tem que ser igual a 0, tá? Gente, agora eu vou somar, ó, vamos somar as variáveis, tá? Então, eu vou somar as variáveis aqui, ó, tá? Então, vamos lá. 300T mais 20T mais 20T, 340T, beleza? Agora eu vou somar os números, ó. Menos 2.000, menos 6.000, menos 400. Então, vamos lá. Ó, aqui vai ficar menos 8.000, menos 8.400. Menos 8.400 igual a 0. Gente, beleza? Vou passar o 8.400 negativo para o outro lado positivo. Então, ficou 340T igual 8.400. Esse valor aqui, ó, 340, tá multiplicando, passou ele dividindo. Então, ficou o quê? Ó, a temperatura final é 8.400 dividido por 340. Essa divisão, se não tem grau, dá 24,7, tá?
Gente, eu vou confirmar na minha calculadora aqui rapidinho. Então vai ficar 840 dividido por 34. Gente, ó, vocês vão falar que eu tô mentindo, hein? Dá pra ver aí? 24,7. Beleza? Então vamos lá. Então a temperatura final, 24,7 graus Celsius, tá? Ou seja, quando os três, tá? A água, o ferro e o calorímetro entrarem em equilíbrio térmico, a temperatura de ambos vai dar 24,7. Gente, eu fiz na calculadora para ganhar tempo aqui, tá? Mas vocês sabem que vestibular tem jeito. Vestibular não, tá no nosso dia a dia aí, tá? Então, treinar a divisãozinha aí, a matemática. Beleza? Gente, eu fiz para ganhar tempo aí, tá? Bom, fechou esse exercício? Gente, perceba a única diferença agora quando o calorímetro é real. A gente vai incluir ele na somatória, tá? Bom, eu vou falar isso num enunciado agora. Como que isso vai ser dado? Vamos lá, vamos ler, ó. Um calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,4. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50. Determine a temperatura inicial do líquido. Gente, aqui é o seguinte, detalhe importante. Tá vendo que ele fala que nós temos um calorímetro de capacidade térmica 8 calorias graus Celsius. Gente, se o enunciado me fornecer o valor da capacidade térmica do calorímetro, significa que ele é real, tá? Portanto, ele vai participar da somatória da troca de calor. Tá vendo que aqui ele não falou, o calorímetro é ideal, o calorímetro é real. Ele simplesmente falou que tem um calorímetro de capacidade térmica tanto. Quando isso acontecer, significa que o calorímetro é real, tá, gente? Isso é extremamente importante a gente interpretar no enunciado. Beleza? Então, vamos anotar os dados aqui? Então, vamos lá. Eu vou anotar primeiramente do calorímetro. Então, o calorímetro tem a capacidade térmica 8, ó, Czão igual a 8 calorias por Celsius, beleza? Temperatura inicial igual a 10, tá? Vamos lá. Temperatura inicial igual a 10. Bom, do líquido, tá? Não sabemos que líquido é esse, ele não falou. Então ele me dá aqui, ó, a massa do líquido, 200 gramas, cujo calor específico do líquido, Czinho, é 0,4 calorias graus Celsius, tá? Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50. Vou grifar também essa partezinha. Equilíbrio térmico se estabelece a 50. Gente, vou repetir isso novamente. Quando ele nos fornece, tá, o valor do equilíbrio térmico, ou quando ele pede para a gente calcular o valor do equilíbrio térmico, é extremamente importante saber que o equilíbrio térmico vai ser a temperatura final de ambos, tá? Ou seja, nesse caso vai ser a temperatura final do calorímetro e a temperatura final do líquido. Então a temperatura final do calorímetro vai ser quanto? 50. Por quê, professor? Porque é a temperatura do equilíbrio, tá? E a gente sabe que a temperatura final do líquido vai ser quanto? 50, porque é a temperatura do equilíbrio, a temperatura que ambos irão chegar, tá? Na verdade, então, ele pede para a gente calcular, ó, determine a temperatura inicial
do líquido. Então, ele quer saber a temperatura inicial do líquido. Beleza? Bom, como eu calculo isso? Gente, quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido, tudo isso tem que ser igual a 0, tá? Bom, professor, eu não sei quem que está cedendo, quem está recebendo o calor. Eu não sei a temperatura inicial do líquido. Gente, tudo bem, tá? Aqui não faz diferença a ordem que a gente colocar. Eu vou colocar primeiro do líquido, depois do calorímetro, tá? Então vamos lá. Gente, ó, para calcular a quantidade de calor, lembrando que é o nosso famoso que macete, tá? E lembrando de novo que a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vamos lá. Então eu vou escrever aqui o que macete referente ao líquido, tá? Então vai ficar a massa do líquido vezes o Czinho do líquido vezes a variação de temperatura do líquido. Tudo mais a massa do calorímetro, ou seja, que a gente não tem, depois a gente substitui, vezes o Czinho do calorímetro, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Tudo isso tem que ser igual a 0. Professor, mas se a gente for observar o calorímetro, não tenho nem a massa e nem o Czinho dele, que é o calor específico. De novo, gente, eu vou vir aqui, ó. Lembre-se que se a gente multiplicar massa vezes calor específico, isso daqui corresponde à capacidade térmica, tá? Ou seja, posso substituir essa multiplicação aqui, ó, por capacidade térmica, tá? Bom, então vamos começar a substituir agora os valores. A massa do líquido, 200 vezes o Czinho do líquido, 0,4 vezes a variação de temperatura. Bom, do líquido, a final é 50, tá? Ó, lembra que variação é final menos inicial, hein? Menos a inicial, que eu não faço a mínima ideia. Mais, ó, o calor a capacidade térmica do calorímetro, que é 8, vezes a variação de temperatura do calorímetro. Vamos lá. Final, 50, menos a inicial, que é 10. Tudo isso igual a 0. Beleza? Gente, ó, 200 vezes 0,4, vou fazer um rascunho aqui, tá, gente? Dá 80, mas só para vocês verem, ó. 0,4 vezes 200, 8, 0. Ó, uma casa, tá? Então, 80. Então, ficou, ó, voltando aqui, 80 vezes 50 menos T0, beleza? Mais 8 vezes 40, gente, beleza? Ó, 50 menos 10, 40. Tudo isso igual a 0. Bom, vou continuar aqui do ladinho, tá? Gente, agora, o que eu vou ter que fazer aqui, ó? Distributivo, tá? Famoso chuveirinho. 80 vezes 50, então, ó, 8 vezes 5, 40, 0, 0. 0, 0. Beleza? Menos 80 vezes T0, 80 T0. Mais 8 vezes 4, 32, 0. Ó, então 80 vezes 40, 320. Tudo isso igual a 0. Gente, agora eu vou somar, ó. Vou somar os números, tá? Então 4.000 mais 320 dá 4.320 menos 80 T0 igual a 0. Gente, eu vou passar o 80 T0 para o outro lado para ele passar positivo. Pode ser? Eu sei que vocês estão acostumados a trabalhar com a variável do lado esquerdo, mas não faz diferença alguma, tá? Então, 4.320 igual a 80 T0.
O 80 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então ficou que T0 é 4.320 dividido por 80. Quarta. Gente, esse valor aqui, ó, vai dar 54 graus Celsius. Beleza? Bom, chegamos aí então na resposta que a gente queria, tá? Então a gente sabe que a temperatura inicial desse líquido inicialmente era de 50 graus Celsius, ou melhor, 54. 50 é a temperatura final. Gente, fechou? Gente, ó. Então, acabamos de ver aí troca de calor em sistema fechado, tá? Tanto com calorímetro ideal quanto com calorímetro real. Bom, a gente vai fazer um pouco de exercício aí para treinar, tá? Aí logo mais veremos aí quantidade de calor, porém com troca de estado, ou melhor, com mudança de estado, tá? Mas é um assunto para o próximo capítulo aí. Beleza, gente? Espero que tenham entendido. Até mais. Fui. Abraço, gente. Tchau, tchau.